Olá pessoal, bom dia a todos, saudações espaciais, bem-vindos aí a mais um seminário do Laboratório E2MOC, aqui do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né, fechando aí nossa temporada com chave de ouro. Nós temos aqui a grande presença, a participação do professor doutor Diogo Sanches, da Escola de Engenharia Mecânica e Aeroespacial da Universidade de Oklahoma, né, apresentando aqui um trabalho com o título Exploração de Pequenos Corpos no Sistema Solar. O Diogo, ele tem bacharelado em licenciatura em Física e mestrado em Física Aplicada pela Unesp e doutorado em Tecnologia e Engenharia Espaciais pelo INPE. Ele possui experiência em Engenharia Aeroespacial e Astronomia Dinâmica. Então, eu agradeço aí a presença de todos, né, nesse seminário e também agradeço, em especial aí a dedicação, a participação do Diogo, né, o tempo dele para montar essa apresentação para a gente. Eu sei como é corrido esse final de semestre para todos nós professores, né, então, muitíssimo obrigado de coração por estar vindo compartilhar um pouco do seu trabalho aqui com os nossos alunos. Diogo, fica à vontade quando quiser compartilhar sua tela e dar início aí na apresentação. Muitíssimo obrigado, agradeço muito pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês, eu fico muito contente em poder dar essa palestra, não foi de coração, muito contente em participar do programa de seminário de vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Ainda não. Tá, vamos ver. E agora? Tá abrindo, aí agora sim. Deixa eu sair daqui para não ficar aquela tela infinita. Vamos lá. Conseguem ver o primeiro slide da minha apresentação? Sim, conseguimos. Tá, aqui é o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato comigo. Eu vou colocar ele de novo no final, mas é um e-mail bem simples aqui da Will. Bom, hoje eu vou falar sobre exploração de pequenos satélites, pequenos corpos do sistema solar. Eu preparei uma apresentação que ela vai misturar muitos conceitos básicos em termos de formação do sistema solar, o que podemos fazer no que tange a exploração dos pequenos corpos do sistema solar e por que explorá-los, os métodos de exploração e os desafios. Então, eu vou falar sobre o porquê e como fazer a exploração, e no final eu gostaria de conversar com vocês a respeito do objeto interestelar 3I Atlas, porque eu sei que isso vem causando um certo furor na imprensa, muita desinformação, muita gente falando coisas que não deveriam. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os objetos interestelares, especificamente sobre o 3I Atlas no final. Então, de novo, vou fazer uma apresentação que ela vai misturar conceitos básicos e depois umas coisas um pouquinho mais avançadas mais para o final. Mas fiquem à vontade para fazer perguntas quando vocês quiserem. Se quiserem fazer perguntas depois da apresentação também, tudo certo. Então, esse é o sistema solar que todo mundo conhece da escola. Esse aqui você tem o Sol, você tem os planetas, Mercúrio, Vênus, a Terra, a Lua, Marte com suas 2 luas, Júpiter com as 4 galileanas, mais a infinidade de pequenos satélites que ele possui, Saturno, Urano, Netuno. Plutão não é mais planeta. Ele agora é o carro-chefe na classificação de corpos menores, chamados planetas anões, por vários motivos, entre eles o fato de que Plutão é muito provavelmente um objeto capturado durante a formação do sistema solar. Vamos conversar sobre isso. E temos aí os demais planetas anões, como por exemplo Eris, Makemake. Vocês conseguem ver o cursor do mouse? Sim, a gente consegue. Tá. Haumea, entre outros. Bom, para falar sobre a formação do sistema solar em si e como os pequenos corpos se formaram no sistema solar, eu tenho um videozinho aqui. Esse aqui é o link, eu posso disponibilizar depois a apresentação para vocês. Então, todos os vídeos, toda a informação que eu colocar aqui vai ter link para a fonte, tá? Então, quando a gente tenta explorar o sistema solar, dentre os pequenos corpos, a gente tem 2 principais tipos. Nós temos os objetos cometários, como esse aqui. O cometa, ele se diferencia dos demais. Esse aqui é muito interessante, porque ele tem uma forma muito interessante, ele parece um Altair. Mas
principal distinção é a localização. Os cometas eles vêm da parte externa do sistema solar. Se a gente voltar aqui, eles vêm além dessa região dos Kuiper Belt Objects, eles vêm de uma região que chama nuvem de Oort. Mas uma das principais distinções é o fato de que eles emitem gases, eles têm ejeções de material conforme eles vão se aproximando do Sol, principalmente porque eles se aquecem na aproximação do Sol e vão eliminando esses materiais por sublimação. Sublimação é quando um elemento passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Então, nesse caso, nós temos também os asteroides. Os asteroides usualmente não têm ejeção de material, eles têm uma órbita mais próxima ao Sol. Eu vou mostrar a região onde eles estão. Eles têm diversas formas e origens, né? Como por exemplo esse aqui, que é o asteroide Vesta, que é um dos maiores que tem no cinturão. E quando a gente fala de formação especificamente, a gente começa invariavelmente a partir de um disco de acreção planetária como esse aqui. Então a gente tem uma estrela ao centro e um disco de matéria que está se formando aqui ao redor da estrela através da atração gravitacional. Vou pausar aqui de novo para ressaltar algumas coisas. Vocês percebem que os anéis ao redor da estrela, eles têm diferentes brilhos e alguns anéis estão mais escuros, alguns anéis estão mais claros. Isso é por conta da diferença de material em si presente e de densidade. Os materiais mais pesados, eles tendem a migrar para o centro por conta da atração gravitacional. E na parte externa, você tem a tendência de materiais mais leves e gases. Essa é uma das explicações do porquê os cometas têm essa composição mais... essa característica de emitir gases conforme eles vão se aproximando do Sol. Como eles vêm da região mais externa do sistema solar, eles carregam muito desses materiais leves dentro da parte rochosa. E conforme eles vão se aproximando do centro, o Sol aquece esses materiais e eles são liberados. Estou ressaltando bastante isso, porque isso vai ser importante lá na frente por causa do 3I Atlas. Então, se a gente der um zoom na intersecção entre duas camadas desse disco gasoso, o que nós veremos, como vai dar um zoom agora, é uma dinâmica de fluidos. Porque esses materiais rochosos, eles estão em alta temperatura, misturado com os gases, então eles têm diferentes densidades e, por consequência, eles vão ter diferentes velocidades de rotação dentro do disco de formação, disco protoplanetário. Então, conforme eles vão interagindo, a parte rochosa, a parte gasosa, a parte rochosa vai migrando para o centro, começam a formar certos grânulos de matéria aglomerados. A gente chama desses grânulos de planetesimais. Eles são as sementes de formação dos planetas, porque aqui a matéria começa a se agregar por gravidade e por coesão, por conta do movimento dessa parte rochosa derretida dentro do disco de formação planetária. Então, esses materiais, conforme eles vão ganhando massa, a gravidade cresce proporcionalmente à quantidade de massa que eles vão ganhando, eles vão agregando mais massa, mais massa, mais massa, e existe um ponto de inflexão onde eles começam a limpar a região ao redor deles durante a formação. Então agora a gente vê nessa próxima imagem que existe uma região que agora está limpa aqui. E dentro dessa região existe esse grande objeto aqui, que é um dos planetas em formação. Quando a gente elimina a visão gasosa, essa aqui é a visão ponto de massa de cada planetesimal, cada semente de planeta que nós temos dentro daquele disco protoplanetário. Então, os objetos maiores, eles tendem a agregar mais massa e interagir com os objetos que estão ao redor deles. Essa interação se dá em duas fases. Você tem, durante a colisão, esse objeto ele pode agregar massa, e dependendo do ângulo e da velocidade de colisão, você pode ter objetos que vão retirar massa do planetesimal. Então existe todo um balanço de colisão elástica e inelástica, você tem objetos que são fracionados durante a formação. E a gente tem pistas disso no sistema solar que a gente vê hoje. Então, conforme eles vão interagindo, existe também um movimento chamado de migração planetária. Porque quando
a semente de planeta, digamos assim, que é o planetesimal, o grande planetesimal, ele começa a agregar outros planetesimais, outros pedaços de rocha, digamos assim, ele, por ter mais massa, vai ter mais gravidade, ele começa a migrar para o centro, em direção ao Sol. Caso haja uma colisão em que seja retirada a massa desse protoplaneta, agora não é mais um planetesimal, agora um protoplaneta, esse protoplaneta vai perder massa, e após essa perda de massa, ele começa a migrar para fora do disco. Então existe uma dança dessa migração planetária conforme esses protoplanetas vão agregando ou perdendo massa por conta das colisões. Esse processo, dependendo de como ele ocorre, ele também faz com que alguns pedaços desses planetesimais, alguns desses planetesimais, e aqui, vou até pausar de novo, observa a posição dos protoplanetas agora e observa a migração deles conforme eles vão interagindo com os planetesimais. Ganha massa, vai para o centro, perde massa, vai para a parte externa. E durante essa interação, é possível que parte dos planetesimais sejam ejetados do sistema solar, eles vão embora, eles não voltam mais. Porque existe uma troca de momento entre o planetesimal e o protoplaneta, e se ele passa muito próximo, sem haver captura ou colisão, ele recebe o que a gente chama de efeito Stirling, ou a manobra assistida por gravidade, em que ele troca momento com o protoplaneta e é ejetado do sistema. Guarda essa informação, porque essa informação vai ser importante quando a gente for falar de objetos interestelares. Mas aqui você já tem uma pista do que eu vou falar mais para frente. Se esse objeto, durante a formação do sistema solar, ele é ejetado, e presta atenção no que vai acontecer agora, quantos objetos podem ser ejetados durante a formação, principalmente durante a fase de migração planetária, e aqui eu não estou colocando escala de tempo de propósito, tá? Só para dar uma ideia geral do que está acontecendo. Esses objetos vão embora e, eventualmente, eles podem visitar outros sistemas solares. E dependendo de como foi a formação nessa fase, você tem diversas características que serão particulares daquele específico sistema solar. Porque isso aqui é só um cenário. Não existe, por exemplo, uma simulação mestre em que a gente consiga simular o sistema solar inteiro do início ao fim. O sistema solar, como é estudado hoje, pelas pessoas que estudam isso, faz um bom tempo que eu não mexo com essa parte de formação do sistema solar, só por curiosidade, quando eu comecei na área de pesquisa com o professor Tadashi Yokoyama, lá nos idos de 2000 e lá vai bolinha, a primeira coisa que eu estudei na minha iniciação científica foi migração planetária. Quando a migração planetária estava engatinhando, a gente não tinha grandes simulações ainda. Acabei de revelar a idade agora, hein? E aí, conforme esses modelos vão evoluindo, a gente tem grande precisão em trechos dessa formação do sistema solar, mas ainda não é possível conectar o sistema todas essas simulações para ter uma simulação contínua do sistema solar inteiro. Nós temos possíveis cenários que podem levar a diferentes sistemas solares. E eu não vejo demérito nisso, muito pelo contrário. Porque esse tipo de formação, ele é única. A interação entre todos os objetos dentro do disco protoplanetário, os protoplanetas e os planetesimais, ela é única. Porque alguns processos aqui, eles são randômicos. Eles não acontecem de maneira muito contínua para todos os sistemas solares na nossa galáxia, ou outras galáxias, por exemplo. Então, vários objetos são ejetados, até um momento em que a vizinhança dos planetas gigantes, por exemplo, que são os responsáveis por ejetar esses corpos, ela é limpa, alguns objetos permanecem, mas em equilíbrio com os demais corpos do sistema solar. Esses objetos são os asteroides, esses objetos que permaneceram após a formação do sistema solar, quando o processo inteiro está, digamos assim, completo. Então, tudo entra em equilíbrio, você tem processos de ressonância, por exemplo. Então, quando a gente limpa toda essa formação, a gente tem aí o sistema solar com os pequenos corpos orbitando o Sol.
Então, agora voltamos ao sistema solar que a gente conhece, porque esse aqui, por exemplo, agora vocês entendem por que existem vários pequenos corpos aqui ao redor do sistema solar. Muitas luas de Júpiter foram capturadas durante esse processo, assim como muitas luas de Saturno, Urano e Netuno. O Netuno aqui está aparecendo só Tritão, porque esse mapa ele ressalta só os objetos maiores, tá? Mas tem outros objetos aqui ao redor de Tritão. Mas, invariavelmente, depois da formação, depois que todos os objetos entrarem em equilíbrio entre si, eu estou usando muito a palavra equilíbrio, tá? Mas não é um equilíbrio dinâmico. Estou usando a palavra para dizer que as coisas entraram no modo mais perpétuo. Eles funcionam da maneira como eles estão hoje. Nós temos uma consideração muito grande de asteroides nessa região aqui, entre Marte e Júpiter. Principalmente porque após toda a migração planetária, esses pequenos corpos, eles entraram no que a gente chama de ressonância com Júpiter, a maior parte deles. Ressonância é quando você tem duas frequências que são comensuráveis. O que é comensurável? Eles são múltiplas com números inteiros. Então, por exemplo, vamos usar o exemplo do balanço, né, da criança do balanço. Se você empurra a criança no balanço, toda vez que o balanço atinge o ponto mais alto, você está cada vez fornecendo mais energia e a amplitude do balanço começa a ficar cada vez maior. Esse é um tipo de ressonância. Dependendo da maneira como você empurra o balanço, você pode simplesmente fornecer energia para que o balanço volte ao ponto original. Claro, balanços têm perda de energia, com o tempo ele para. Você está fornecendo energia para que ele volte ao ponto original e essa amplitude ela se mantém ao longo do tempo. Então, você tem sempre uma forcinha a mais aí para esse balanço continuar em movimento. No caso do sistema solar, é a interação entre Júpiter e esses objetos aqui que estão ao redor do Sol, esses pequenos objetos. Então, toda vez que um objeto tenta escapar dessa região, você tem Júpiter puxando. Toda vez que esse objeto tenta migrar para uma região mais externa, mais interna, você tem interação de Júpiter, é como se fosse a pessoa empurrando o balanço e o asteroide e a criança no balanço. E a gravidade é o balanço em si. Tá? Então, você tem regiões mais prominentes aqui de objetos, pequenos objetos, especificamente asteroides ao redor do Sol. Você tem os gregos e os troianos, que eles estão em pontos de equilíbrio no sistema Júpiter-Sol. Vocês têm o grande sistema, o sistema principal de asteroides, entre Marte e Júpiter, tá? Marte aqui e Júpiter aqui. E existem alguns desses objetos que migram para a parte interna do sistema solar e podem eventualmente passar pela Terra. Esses são considerados objetos Near Earth Asteroids, que são aqueles que conseguem passar próximo da Terra. A gente vai falar em detalhes sobre eles mais para frente. Bom, eu deixei esse site aqui porque isso aqui é muito legal. Você consegue interagir com os pequenos objetos do sistema solar através da seleção. Você clica nele e você consegue mexer toda essa dinâmica aqui para você conseguir, por exemplo, ver a evolução dele ao longo do tempo. Você consegue deixar o sistema mais rápido, mais devagar, você consegue mudar a data aqui, por exemplo. É mais um sistema de visualização, divulgação científica, do que de pesquisa em si, né? Mas é muito legal. Eu, de vez em quando, eu me pego brincando com esse sistema aqui. Mas aqui vocês conseguem ver, por exemplo, você tem o Sol, você tem Vênus, a Terra está mais para cá, não está aqui na grande posição, mas você tem vários objetos que passam aqui dentro aliás, a órbita azul é da Terra, Vênus está aqui na órbita laranja. A Terra está mais ou menos nessa órbita azul aqui. Então você tem vários objetos que conseguem entrar na parte interna do sistema solar e eles têm órbitas invariavelmente excêntricas e eventualmente podem cruzar a órbita da Terra. Então essa é a formação, que são os pequenos corpos, como eles foram formados, e aí a gente tem algumas pistas a respeito dos objetos interestelares, perdão. Vamos falar agora do porquê a gente explora o sistema solar. Quais são as razões, né?
Bom, uma delas eu já mencionei, que é a parte científica, o conhecimento de base. Se você explora um desses objetos, você eventualmente tem pistas da formação do próprio sistema solar. Porque eles guardam essa informação, eles estão ali desde a época da formação. Estão expostos, não tem atmosfera para degradar a superfície. Você colhe uma amostra, você está colhendo uma amostra de algo que contém pistas da formação do sistema solar. Por outro lado, existem outros fatores, hoje em dia muito mais importantes do que antes, que é a questão da mineração de asteroides. Existem tipos principais de asteroides em termos de composição, por exemplo. Existem vários tipos, mas tem os 3 principais tipos. Você tem os tipos asteroides do tipo C, que são os condrictos, eles são mais comuns. Eles têm materiais argilosos e silicatos, eles possuem uma aparência mais escura. Eles são os objetos mais antigos. Por ter uma aparência mais escura, é mais difícil deles serem detectados. A gente vai falar mais para frente da questão da passagem pela Terra, mas vale ressaltar, por exemplo, que esse tipo de objeto, por ser mais difícil de detectado, às vezes a gente tem certas surpresas com esses objetos. Muitas das vezes, temos objetos que passam pela Terra, entre as órbitas da Terra e da Lua, e a gente só vai descobrir uns 2, 3 dias depois, quando esse objeto passa a ser iluminado pelo Sol e a gente tem ele mais prominente no céu. Esses são perigosos no sentido de colidir com a Terra, mas como eles são argilosos, eles têm a tendência a queimar na atmosfera, então eles não têm um grande perigo, assim. Alguns deles, sim. Eu vou entrar nessa questão do que significa perigo em termos de colisão mais para frente. Então, essa questão dos tipos C são mais antigos, são materiais argilosos, silicatos e possuem aparência escura. Nós temos os rochosos, né, o tipo S de Stony. Eles são também materiais feitos à base de silicato, possuem um pouco de material argiloso, mas você começa a ter uma presença maior de níquel e ferro. Então, eles são mais, digamos assim, consistentes, tá? E aqui a gente tem um material que a gente usa bastante na indústria e que aqui a gente começa a ter um pouco mais de valor agregado nesse tipo de asteroide. E, enfim, nós temos os materiais do tipo M, os asteroides do tipo M, que são metálicos, prominentemente metálicos, e eles são basicamente feitos de níquel e ferro. Essa composição está relacionada, a composição dos asteroides está relacionada ao quão distante do Sol esses objetos estavam durante a formação, porque aí você tem um jogo entre temperatura e gravidade, porque lembra que a gravidade ela tende a atrair para o centro do Sol. Então os objetos mais pesados, digamos assim, eles estão mais próximos ao Sol, aos mais rochosos, digamos assim. Então eles têm a formação muito semelhante à Terra, por exemplo, aos planetas rochosos. E eles têm um núcleo de ferro e eles têm basalto na superfície. Basalto é o material que se forma a partir de erupção vulcânica. Como esses objetos eles são rochosos e estavam derretidos, eles formam um análogo a uma erupção vulcânica, então a gente tem aí basalto na superfície. Essa é a, entre aspas, mina de ouro. Quando a gente fala de mineração de asteroides, esses objetos são os principais alvos da mineração de asteroide, tá? Então, por exemplo, agora eu vou linkar a mineração com a formação do sistema solar, tá? Porque esse asteroide em específico é do tipo M, tem um núcleo de ferro e níquel, tem basalto na superfície, e ele é muito provavelmente um núcleo exposto de um protoplaneta. Por causa da composição, por causa da forma geométrica dele, muito provavelmente durante aquela dança de colisões que eu mostrei para vocês no início da apresentação, o núcleo foi exposto e assim permaneceu. Então isso aqui é um evento completamente randômico, completamente aleatório, tá? Não é um processo que precisa ser assim, não. E aí nós temos para esse asteroide em específico um valor, esse aqui é o Psique, tipo M, um valor estimado em 10 quintilhões de dólares. E aí eu coloquei aqui um asterisco no valor estimado, porque a gente tem vários poréns aqui.
O primeiro, porém, que é a grande dificuldade, é como fazer a mineração desses corpos. Eu disse a vocês que eu ia falar sobre como explorar, os métodos e tal, ia falar dos desafios. Eu não vou falar dos desafios em separado, os desafios eu vou falando conforme eles vão aparecendo, tá? Como nesse caso. Então, você precisaria mandar um veículo espacial para esse asteroide, fazer um estudo da superfície, fazer um estudo de topografia, fazer um estudo sismográfico desse asteroide, para você ter certeza do que ele tem dentro dele e se é economicamente viável. Quando a gente fala economicamente viável, o custo de você extrair materiais desse objeto, ele tem que compensar o valor que você vai vender ele na Terra. E aí nós temos um outro porém. Muitos dos materiais que são valiosos aqui no nosso planeta, eles só são valiosos porque eles são raros. Ou por questão cultural, como por exemplo o diamante. Diamante não é uma coisa muito rara. Ele é valioso por um ponto de vista natural. Cultural, perdão. Então, se você traz uma quantidade gigantesca de materiais que são raros hoje aqui no nosso planeta, eles perdem valor de mercado. Então, você precisa ter um balanço muito grande entre custo de exploração e o valor de mercado que esse material vai ser vendido aqui. A ideia principal dessas empresas, e sim, existem empresas que já estão trabalhando na exploração de asteroides, mas eles estão na fase de construir pequenos veículos espaciais para fazer a exploração inicial, né, essa avaliação de custo econômico, de valor econômico, né, para você conseguir fazer a exploração, o custo-benefício para você conseguir fazer a exploração desse corpo. O que essas empresas pensam em fazer é mandar os veículos espaciais para esse tipo de corpo, fazer a extração do minério, fazer o tratamento desse minério no local e mandar o minério para a Terra já meio que tratado. Isso é economicamente mais viável do que você trazer uma rocha grande para o planeta, tem vários poréns a respeito disso, e fazer o tratamento dessa rocha aqui, e não lá onde o asteroide está. Mas nós estamos falando de coisas que só vão acontecer nos próximos 50, 60, 70 anos. A gente, por enquanto, ainda não tem tecnologia para fazer extração rentável desse tipo de asteroide, ou asteroides em geral. Existem pessoas que defendem você desviar órbitas de pequenos corpos, colocar esses pequenos corpos ao redor da Lua, para facilitar a extração do minério. Eu, particularmente, sou conservador em relação a isso e creio que não seja uma ideia muito legal, tá? Porque pode acontecer muita coisa ruim no processo. Tá? Esse é um dos pontos de vista, esse é o segundo ponto de vista do porquê explorar pequenos corpos no sistema solar. O primeiro foi a ciência por trás, o conhecimento pelo conhecimento. E claro, quando você desenvolve tecnologia para explorar uma coisa além da Terra, toda essa tecnologia vai ser usada em nosso benefício. Nós temos diversos exemplos de tecnologia que nós usamos hoje no dia a dia, que foram criadas durante a corrida espacial. O celular é um deles. Vários dos componentes dos celulares, os avós dos componentes dos celulares, eles foram criados para comunicação, para a exploração da Lua, por exemplo. O segundo ponto é mineração de asteroide. O terceiro ponto agora que eu vou conversar com você é a respeito da defesa planetária. Lembra quando eu falei que alguns desses objetos podem cruzar a órbita da Terra? Então, alguns deles possuem uma probabilidade não nula, uma probabilidade maior do que zero, de colisão com o nosso planeta. Então, nós temos objetos que são Near Earth Objects, que eles cruzam a órbita da Terra, e quando esse objeto, que pode eventualmente cruzar a órbita da Terra, tem um tamanho maior do que 140 metros, e ele chega a uma determinada distância da Terra, ele é classificado como Potentially Hazardous Object, objeto potencialmente perigoso. Porque aqui nessa
subclassificação, por exemplo, dos objetos que são near Earth, eles são potentially hazardous, eles têm uma probabilidade não nula de colisão com a Terra, tá? Para evitar a colisão, para mitigar essa colisão, a gente tem várias ações, várias coisas que a gente pode fazer para evitar a colisão. A primeira coisa delas é descobrir onde esses objetos estão, porque se nós sabemos quais são esses objetos e onde eles estão, você fica mais simples de você criar estratégias de desviar os objetos mais perigosos, de mudar a órbita deles para que eles não colidam com a gente. Caso a colisão seja inevitável, existe a possibilidade, por exemplo, de você criar ações aqui no nosso planeta para evitar o dano. Então, você pode trabalhar na movimentação em massa de pessoas em determinadas regiões que são potencialmente mais vulneráveis à colisão de asteroides, por exemplo. Áreas densamente povoadas, você precisaria de um plano de ação para fazer com que as pessoas saíssem, e aí a gente esbarra de novo na questão política da exploração espacial. Esse gráfico aqui traz a quantidade de objetos que passam próximo da Terra, são classificados como Near Earth Asteroids, descobertos até 30 de dezembro do ano passado, 30 de dezembro de 2024. Então, em azul, o total, em amarelo, os que são maiores de 140 metros, e em vermelho, aqui embaixo, os que são maiores do que 1 quilômetro. Então, vocês podem ver que na década de 80 a gente não conhecia quase nada, em termos de quantidade. E aí, ao longo dos anos, conforme os equipamentos de detecção desses objetos foram melhorando, mais telescópios, mais missões espaciais, hoje a gente tem toda uma rede de defesa planetária de veículos espaciais que orbitam a Terra, orbitam Marte, que ajudam na detecção desses corpos, conforme a partir do ano 2000, onde a exploração espacial começou a ter uma maior evolução, obviamente a quantidade de objetos ela foi aumentando, não é porque criaram mais objetos, a gente foi observando objetos. E aqui eu entro de novo na questão dos objetos interplanetários. Eles não são eventos raros, objetos interestelares, perdão. Eles não são objetos raros. Eles continuamente visitaram o nosso sistema solar através dos vários milhões de anos, mas só agora a gente tem tecnologia para começar a detectar mais esses objetos. Então, muito provavelmente, a gente perdeu vários deles. Tá? Até então, a gente só tem 3 detectados na fase moderna. E aí a gente pode entrar, por exemplo, na parte de classificação numérica. Tá? Então, o quão grandes são os asteroides? Nós temos objetos com até 10 metros, até 50 metros, até 140 metros, acima de 1 quilômetro e acima de 10 quilômetros. Tá? Acima de 10 quilômetros, a probabilidade de eles cruzarem a Terra ao longo dos anos é uma a cada 100 milhões de anos. Existem somente 4 desses objetos no sistema solar e nós detectamos todos eles. Tá? Em termos de estrago, caso, por um acaso, um desses objetos acima de 10 quilômetros colidisse com o nosso planeta, ele iria criar uma cratera de 100 quilômetros de diâmetro e a devastação seria global. Haveria extinção em massa da vida na Terra, assim como houve lá na época dos dinossauros, 65 milhões de anos atrás. A vida é cíclica, nós não sei se sobreviveríamos como espécie, mas a coisa continua. O planeta se renovaria. Tá? Eu vou voltar nisso aqui mais para frente, porque embora nós conheçamos 100% dos objetos do nosso sistema solar, vocês viram que existem objetos interestelares. Então, não é impossível que objetos interestelares grandes cruzem o nosso sistema solar e o tamanho deles pode ser considerável. São eventos raríssimos, estatisticamente falando, e todos esses números aqui eles são estatísticos, de acordo com os modelos mais recentes de formação do sistema solar. Pegar, por exemplo, um objeto de 1.000
metros, 1 quilômetro. A probabilidade de colisão de um objeto desse é de 1 a cada 700 mil anos. Um objeto desse criaria uma cratera de 10 quilômetros. Haveria devastação global, não haveria extinção em massa, mas haveria devastação global. Possivelmente, nosso planeta ficaria coberto de poeira durante um tempo, e aí haveria o colapso da nossa civilização. Tá? Quantos objetos podem existir desses? Em torno de 900. Nós conhecemos 95% deles. 5% é o que me tira o sono. Tá? Eu trabalho com defesa planetária. O que me move são os 5% que nós não sabemos onde estão. Tá? Objetos de até 140 metros, e aí a gente entra na classificação aqui dos potencialmente perigosos, a probabilidade de colisão é 1 a cada 20 mil anos, criaria uma cratera de 1 a 2 quilômetros de diâmetro. Na área afetada seria mortal, haveria mortes, né? Em termos de energia, são 300 megatons. O quão provável? É uma colisão... Perdão, quantos existem? Aproximadamente 25 mil deles, tá? Só que aí, de novo, temos aí o que me tira o sono. 40% nós não conhecemos. Perdão, nós conhecemos somente 40%, 60% nós não conhecemos. Probabilidade de colisão? 1 a cada 20 mil anos. Objetos com até 50 metros, probabilidade de colisão é 1 a cada 1000 anos. Haveria devastação local, nós já vimos isso aqui antes, na Rússia, por exemplo, em 1908, devastou uma floresta. Era abaixo de 50 metros, muito provavelmente, mas está aqui na linha limítrofe em termos de tamanho. Devastação local pode ou não deixar uma cratera, dependendo de como ele impacta. Tem um objeto, eu não lembro qual deles foi, que ele explodiu muito próximo ao solo por causa da quantidade de energia e calor adquirida durante a entrada com a atmosfera. E ele não chegou a criar uma cratera porque ele não chegou a tocar o solo antes de explodir. Aproximadamente 10 megatons de energia. Quantos existem? Muito provavelmente, tá? Estatisticamente falando, cerca de 230 mil, e nós só conhecemos 7% deles. Olha que beleza. Toda essa faixa aqui nós não conhecemos, tá? 93% a gente não conhece. E aqui vem a parte que não é perigosa, porque abaixo de 10 metros é 1 por ano, é 1 a cada 10 anos, perdão. Ele forma uma bola de fogo muito brilhante, a gente tem o Sonic Boom, né? A gente tem aquele estrondo sonoro, e a gente teve um muito recentemente na Rússia de novo. Ele quebra janelas, danifica habitações, 0,1 de energia, existem aproximadamente 45 milhões deles, e a gente só conhece 0,03% deles. Só que são dados de 2024, tá? Então, que são as porcentagens de detecção, qual eles são conhecidos. Em termos de defesa, como evitar, né? A gente tem, por exemplo, a questão de logística nas cidades, né? Como gerenciar o estrago, uma vez que ele ocorra ou esteja na iminência de ocorrer. Mas, trazendo a sardinha para o meu lado, as coisas que nós podemos trabalhar na área de astrodinâmica, por exemplo, nós temos a detecção desses asteroides, existem métodos de detectá-los a partir de imagens antigas astronômicas, e nós podemos desviar a órbita desses objetos usando algumas técnicas. E nós temos também o planejamento de contingência de danos. Um dos métodos é o método de impacto cinético. Nós temos uma missão que foi um sucesso imenso, na verdade até maior do que o esperado, que foi a missão ESA/NASA da DART, que o veículo espacial bateu na luazinha do asteroide Didymos, alterou a órbita desse asteroide pequenininho que orbita um outro. Sim, os asteroides eles podem ser sistemas duplos, triplos, e existe um
asteroide quádruplo, um sistema quádruplo conhecido. Tá? Então, quando você atinge um objeto desse, você vai criar ejeção de material após o impacto, e esse material ejetado, ele vai funcionar como se fosse um mecanismo de propulsão. Ele vai fornecer um ΔV, uma variação de velocidade, para que se mude a órbita desse objeto. Conforme você muda a órbita desse, consequentemente vai mudar a órbita do grandão, porque eles estão ligados gravitacionalmente, e você desvia a órbita original desse objeto. Essa missão ela foi tão legal, mas tão importante, que ela até foi mais do que esperado. Criou uma cauda de material ejetado de 10 mil quilômetros, se eu não me engano, o tamanho dessa cauda de material ejetado após a colisão. Isso aqui é uma fotografia, tá? Então, nós temos aí os métodos de desviar as órbitas dos asteroides. Nós temos, por exemplo, o impacto cinético, que é esse de você bater. E agora existe uma outra possibilidade. Na verdade, essa possibilidade já existia, mas estão levando isso mais em consideração atualmente, porque todas as técnicas de desviar a órbita dos asteroides, elas esbarram num ponto crucial, que é o tempo. Algumas dessas técnicas, como por exemplo o Gravity Tractor, que é você colocar uma massa ao redor do asteroide, e com o tempo essa massa vai desviando o asteroide da posição original dele, da órbita original dele, isso leva tempo, e a gente precisa estar preparado para isso. O impacto cinético, por exemplo, você precisa ter o veículo espacial, você precisa ter toda a órbita da trajetória de colisão calculada, e às vezes não há tempo. Você lembra quando eu falei da porcentagem? Se um desses que a gente não conhece, esse aqui, por exemplo, se um desses 60% que a gente não conhece, a gente descobrir esse objeto na iminência da colisão, a gente não tem muito o que fazer em termos de impacto cinético. Então agora, um dos hot topics de defesa planetária, na verdade não é novo, mas ressuscitaram o método, é você mandar um dispositivo termonuclear, e aí a gente apaga todo o conhecimento cinematográfico de Hollywood, porque esse dispositivo nuclear não impactaria o asteroide. Você detonaria esse dispositivo termonuclear a uma certa distância do asteroide, para que após a detonação, toda essa energia liberada simplesmente vaporizasse o asteroide. Porque um dos problemas do impacto cinético é você criar pedaços menores do asteroide que continuam em rota de colisão e não são tão rastreáveis quanto o objeto maior. Tá? Então você estaria meio cego com relação à predição do onde vai bater e o que fazer caso isso ocorra. Onde vai colidir e o que fazer caso isso ocorra. Então, existe aí um novo, eu digo novo porque isso foi ressuscitado e as pessoas estão estudando isso novamente. Mas a ideia é antiga, tá? De você enviar lá o dispositivo termonuclear e detonar esse dispositivo a uma certa distância do asteroide. Se eu não me engano, se você vai com um objeto de 1 megaton, a distância é de 80 metros, mais ou menos. Conforme você vai aumentando a potência da bomba, você vai aumentando a distância para que o raio de destruição vaporize o asteroide. Eu digo vaporizar no sentido de quebrar em pedaços tão pequenos que, se caso atinge a Terra, não haveria impacto no sentido de destruição, tá? Só que aí a gente esbarra uma questão geopolítica, tá? Todo o planeta deveria estar a favor e consciente caso isso entre em ação, tá? Porque imagina só, oi, país número 1, aqui é o país número 2, eu quero enviar um dispositivo termonuclear por espaço. Posso fazer isso? Certamente ninguém vai deixar que isso aconteça, tá? Porque existe um grande perigo de você mandar esse dispositivo para o espaço, principalmente porque podem ocorrer problemas durante o lançamento. Como vocês devem saber, lançamentos não são perfeitos. Estatisticamente, você tem problemas durante o lançamento que podem ocorrer por motivos diversos, tá? Eu encorajo vocês a entrar nesse site, onde todas essas informações que eu falei
e muito mais estão disponíveis para que vocês acessem, leiam sobre o assunto e descubram o que pode ser feito em termos de defesa planetária. Eu vou entrar agora na seção de como explorar os asteroides. Nós precisamos, antes de mais nada, detectar esses asteroides e mapear a superfície deles. Como mapear a superfície? Uma vez que esse objeto esteja se aproximando da Terra, a uma determinada distância, nós podemos usar, por exemplo, radiotelescópios para emitir sinais de rádio. Então, por exemplo, esse asteroide está se aproximando da Terra aqui. Só uma curiosidade, esse aqui é um asteroide que a gente chama de asteroide Halloween. Ele tem esse nome porque o close approach dele, a aproximação mais próxima dele com a Terra, foi em 31 de outubro de 2015. Então, e uma das imagens dele parece uma caveira, mas isso é um jogo de sombras. Então, conforme ele foi se aproximando, no ponto mais próximo da Terra, eles conseguiram usar um radiotelescópio, isso aqui em Goldstone. Esse radiotelescópio, ele emite sinais. Esses sinais, eles refletem no asteroide, e conforme a amplitude do sinal que volta, você consegue mapear a superfície e gerar uma espécie de perfil desse asteroide conforme ele vai sendo mapeado, tá? Mas isso só é possível obter em termos de resolução quando esse asteroide chega muito próximo à Terra. Se ele está muito longe, é muito difícil você ter uma boa resolução dele. Então, esse aqui é um que a gente considera com boa resolução. Esse é do Goldstone, aquele radar que eu acabei de mostrar mais para trás. É o asteroide 2007 PA8. E aqui você vê uma excelente resolução de mapeamento de superfície de asteroide usando o radiotelescópio. Ele emite sinal, quando o sinal volta, você consegue mapear a superfície. Então, você percebe ver que a imagem está bem granulada aqui em 31 de outubro. Conforme esse asteroide vai se aproximando, você tem uma resolução melhor. Esse aqui é o máximo de resolução, quando o asteroide estava bem próximo. Vocês veem, conforme vai passando os dias, ele vai mudando de posição, porque ele está girando e se movimentando na órbita. E aí, conforme o asteroide vai se afastando novamente, aí você começa a perder a resolução. Você vê que nos extremos aqui, 31 de outubro e 13 de novembro, você já começa a perder a resolução. Tá? Essa aqui é a expectativa de todo o método de detecção de imagem. Olha que beleza, que bonitinho. Mas, na verdade, a realidade é isso aqui, na maior parte dos casos, tá? Esse aqui é uma imagem do asteroide Apophis. Esse asteroide, ele vai passar entre as órbitas da Terra e da Lua em 2029. Para falar a verdade, ele vai passar ali na região dos nossos satélites de comunicação. A probabilidade de colisão, ela não é nula, mas ela é muito baixa, não vai colidir com a Terra. Não existe probabilidade de colisão com satélites, por exemplo, por causa da diferença de inclinação, e é muito rápido, tá? Mas isso aqui é o que a gente esperaria ver, né? No mundo ideal, isso aqui é o que a gente vê na realidade. Mas mesmo com isso aqui, mesmo com esse tipo de mapeamento, existem métodos modernos hoje em que a gente consegue extrair informação. Por exemplo, pode usar um método de Machine Learning Neural Network, que chama Convolution Neural Network, em que você consegue usar a inteligência artificial para extrair mais informações das imagens, tá? Então, você pode ter uma coisa assim, por exemplo. E a partir disso, e agora entra aí na nossa área, a gente consegue fazer a modelagem matemática desse objeto, e aí já entra no como explorar, né? A gente consegue fazer a modelagem desse objeto, bem precisa, digamos assim. Você pode usar o método poliedro, que é esse que está mais externo aqui, ou você pode usar o método Mass Concentration, que é esse mais interno aqui, dependendo do que você vai fazer. E você pode calcular diversas trajetórias ao redor de determinado asteroide. Esse aqui é o asteroide 1950DA, que um dos meus alunos está estudando. Esse aluno vai defender a tese dele de mestrado agora em dezembro. Ele encontrou coisas muito legais aqui, como, por exemplo, a possibilidade de que esse asteroide é um asteroide que ele gira muito rápido. Então, ele simulou partículas na superfície do asteroide. Essas partículas, devido ao spin,
elas decolam da superfície, tá? Formando um anel. Esse anel, se não houvesse nenhum tipo de força externa, esse anel ele poderia ser estável. Porém, como a órbita desse asteroide ela é excêntrica, né? Não é círculo, é um círculo bem esticado, bem excêntrico. Conforme ele vai se aproximando do Sol, o vento solar, a pressão de radiação, faz com que as partículas que decolam aqui da superfície, elas sejam varridas para fora, e elas não voltam, elas são ejetadas da superfície. Então, o que a gente propõe é um sistema em que, quando o asteroide está no ponto mais distante da órbita, no apoápsis, essas partículas, devido à rotação, elas decolam da superfície, ficam ali um pouco como se fosse um anel, mas conforme o asteroide vai se aproximando do Sol, essas partículas são varridas. Então, como esse asteroide está no limite da velocidade de rotação para se fragmentar, é muito provável que ele seja um objeto sólido e a superfície seja lisa, tá? Ela não tenha muitas pequenas partículas, porque elas são ejetadas e varridas conforme vai se aproximando. Essa é uma das hipóteses que a gente pensou quando a gente estava estudando esse asteroide em específico, o 1950DA. Em particular, também ele achou muitas órbitas boas para você colocar veículos espaciais ao redor desse asteroide. Tá? E aí a gente entra na questão de exploração no que eu chamo de problema do Ouroboros. O Ouroboros é o dragão que come a própria cauda. Porque a gente precisa disso aqui à direita, tá? Esse tipo de mapeamento para você conseguir colocar um veículo espacial ao redor de um asteroide e conseguir determinar as órbitas. A gente precisa desse tipo de modelo aqui. Só que a gente tem isso. Então, o que fazer? O que a gente faz? Porque só é possível ter esse tipo de mapeamento quando você manda um veículo espacial. Só que para mandar o veículo espacial de maneira estável e conseguir uma órbita como essa aqui, a gente precisa de um mapeamento. A gente cria modelos intermediários mais simplificados. Então, se o asteroide parece um elipsoide, a gente cria um elipsoide triaxial. Se o asteroide parece um osso de cachorro, a gente cria um modelo de dipolo como se fosse um osso de cachorro. Se ele parece um batatão, a gente cria um objeto como se fosse um tripolo e assim por diante. Esses modelos matemáticos são usados para criar órbitas preliminares. Então, o veículo espacial vai até o asteroide, fica a uma certa distância, que foi pré-calculada usando esses modelos, mapeia o asteroide. Esse mapeamento preliminar é enviado para a Terra. Aqui é feito o tratamento matemático para que você obtenha esse tipo de modelo matemático para o asteroide, e aí então você define uma órbita que a gente chama de close approach, uma órbita que pode chegar mais próxima do asteroide de maneira estável, sem colisão, sem escape, e aí esse asteroide ele é possível de ser mapeado e a gente volta lá na mineração, porque esse é o método de você descobrir o que tem dentro, tá? Com radar e LiDAR, por exemplo. Esse tipo de órbita, por exemplo, esse tipo de método é muito usado, por exemplo, e foi usado na missão Hayabusa, tá? A japonesa Hayabusa. Porque é possível você, a partir do segundo método, modelo matemático mais preciso, é possível que você crie trajetórias para pousar nesse asteroide e coletar amostras, entre outras coisas. Tá? Eu vou mostrar um exemplo agora, que é do asteroide 2011 UW158. Esse asteroide, há muitos anos atrás, lá quando ele foi descoberto, ele foi chamado de asteroide de $1 trilhão, porque ele, pelas características, os astrônomos consideraram a hipótese de que ele era formado de platina. Então, só uma amostra desse asteroide seria muito, muito rentável, economicamente falando. Então, usando esse asteroide como base, né, usando a forma dele, como vocês podem ver aqui, ó, ele muito se parece com uma bola de futebol americano, né, um elipsoide, que a gente chama de elipsoide triaxial.
tá? Isso aqui são imagens do Observatório de Arecibo. Ele tem um período de rotação rápido, ele é 0,6 horas, isso aqui é muito rápido para asteroide, tá? Ele tem uma órbita excêntrica, excentricidade 0,4 aproximadamente, e o semi-eixo maior dele é de 1,6 unidades astronômicas, e ele cruza a órbita da Terra, então ele é um objeto potencialmente perigoso. Ele é grande e é possível que ele cruze aqui a órbita da Terra. Então, em trabalho com alguns alunos aqui, eu gerei a gente pensou uma possível missão para esse asteroide. Os alunos, eles fizeram um trabalho de conclusão de curso aqui comigo, eles desenharam um veículo espacial nesse trabalho de conclusão de curso, eles desenharam as sondas para fazer a exploração desse asteroide, e desenharam também o mecanismo de coleta de material desse asteroide em específico, nesses trabalhos de conclusão de curso que eu ofereço aqui desde quando eu entrei aqui em 2022. Então eu desenhei a trajetória, uma fase inicial, esse veículo espacial daria algumas revoluções ao redor do Sol e teria uma aproximação com o asteroide em 21 de março de 2040. Eu considerei uma janela aí de lançamento entre 2030 e 2040. Ele seria lançado da Terra em 2034. Tá? O ΔV de lançamento é 4,6 km por segundo. E para aproximar e orbitar o asteroide seria um ΔV de 0,5, aproximadamente 0,5 km por segundo. Essa seria a primeira fase, onde a sonda retiraria a amostra do asteroide, e aí, após isso, ali em maio de 2040, esse veículo espacial retornaria à Terra. Chegaria à Terra em 2042, liberaria uma cápsula com material para a reentrada e seguiria um caminho para um próximo asteroide. E chegaria no próximo asteroide, que é o 2002 AN31, em 13 de outubro de 2045. Então essa seria uma missãozinha que a gente planejou aqui. Tá? Para fazer o estudo da dinâmica desse veículo espacial ao redor desse asteroide, eu considerei diversos modelos, porque como é isso que nós temos, nós não conhecemos a densidade dele. A densidade é muito estimada, tá? Com relação à dinâmica dele. Então, eu considerei 4 modelos para fazer a exploração. Então, eu tenho o modelo principal A, que tem 2 variações, o A1 e o A2, com diferentes densidades, dependendo do que tipo de asteroide que é esse. E aí, eu calculei como seria a dinâmica de um CubeSat ao redor desse asteroide, porque a ideia nossa é ter um veículo espacial grande com várias prateleiras com CubeSats dentro que seriam liberados conforme você vai explorando os asteroides na órbita principal do veículo espacial. Tá? Então esse aqui é um exemplo de que tipo de análise eu fiz para esse objeto em específico. Esse asteroide em específico não é possível ser orbitado sem o uso de controle, mas eu encontrei algumas órbitas de interesse em que ele fica até 30 dias orbitando sem colisão. Então isso aqui é um estudo mais estatístico. A gente criou uma coisa que a gente chamou de índice dinâmico, que te dá a perturbação ao redor desse asteroide, incluindo a magnitude dessa perturbação. Então esse aqui seria o quanto em metros por segundo a perturbação está atuando em cima do veículo espacial. Se é negativo, está retirando energia. Se é positivo, está acrescentando energia. Então eu encontrei regiões, por exemplo, em que eu consigo dizer, usando esse índice, quando o veículo espacial tem a tendência de colidir com o asteroide. Tá? O veículo espacial tem a tendência de colidir com esse asteroide, que é essa órbita aqui, por exemplo. Tá? Ela começa aqui, após algumas revoluções, ela colide com o asteroide nesse ponto. Em contrapartida, existem pontos aqui, na região em amarela, que o veículo espacial tem a tendência de escapar do sistema em curto período de tempo. Então a órbita começa aqui, esse é um exemplo em que ela escapa. As órbitas mais interessantes são órbitas de ressonância, entre a órbita do veículo espacial e o
o movimento do asteroide. Elas não são órbitas bem comportadas, mas do ponto de vista de mapeamento elas são ótimas, porque você deixa a natureza orbital do veículo movimentar a inclinação desse veículo, da órbita desse veículo espacial, para que ele consiga fazer um mapeamento contínuo de toda a superfície do asteroide. Então, isso aqui é um exemplo, só um exemplo do que a gente faz aqui no grupo de pesquisa, entre outras coisas, tá? Bom, chegou a hora, hein? Vamos falar dos objetos interestelares. Tá? Esse aqui foi o primeiro que a gente conseguiu detectar na era moderna. A gente que eu digo, cientistas em geral, tá? Ele recebeu até um nome, é o Oumuamua. Ele foi detectado em 2017, essa foi a primeira vez. Então, a classificação é 1, porque ele foi o primeiro, I de interestelar, e aqui já é o nome dele, né, 2017 UI. Enquanto ele não recebe a classificação, após aqui a barra, vai aparecer o instrumento ou o observatório que detectou esse objeto em específico. Ele veio nessa direção, numa órbita hiperbólica, por isso que a gente sabe que ele é um objeto interestelar. Órbitas hiperbólicas, elas não estão presas ao Sol, ela passa pelo Sol e segue adiante. Então ele passou por aqui, tá? E a gente conseguiu detectá-lo e fazer algumas imagens. Isso aqui é uma concepção artística, tá? De como ele seria. Então, como se fosse uma lasca de rocha. Agora, lembra lá da formação que eu mostrei lá no comecinho, em que você tinha objetos sendo ejetados da formação do sistema solar? Então, esse cara aqui foi ejetado durante a formação de um outro sistema solar. E, porventura, passou por nós. Tá? Já naquela época, existia pessoas dizendo que isso aqui era um veículo espacial, ou os alienígenas chegaram, o que vamos fazer? Vamos colocar nossos chapéus de alumínio e vamos gritar na rua, mas não, é um objeto natural, ele é só um remanescente da formação de outro sistema solar, que foi ejetado durante a formação desse sistema solar. Existe todo um estudo de mapeamento de superfície, existe um estudo da interação da superfície desse objeto com os ventos interestelares, por isso que ele é tão diferente. O vento interestelar foi removendo matéria da superfície, por isso que ele tem esse formato de lasca, entre outras coisas. Então, tudo isso é explicável. As hipóteses científicas a respeito desse objeto são plenamente explicáveis. E agora a gente segue para o nosso amigo, o 3I Atlas. 3 porque foi o terceiro objeto interestelar detectado, I de interestelar, e Atlas foi o observatório, o nome do observatório que detectou ele lá em julho de... Perdão, no começo do ano. Não me lembro exatamente quando foi, mas foi no começo do ano, desse ano agora. Ele também está passando numa órbita hiperbólica, coincidentemente está passando próximo ao sistema solar interno, claro, porque ele está interagindo com o Sol, ele está interagindo com os planetas. A velocidade dele é muito rápida, se eu não me engano, é uns 60 km por segundo, uma coisa assim, no ponto de aproximação máxima com o Sol, mínima, perdão. Mas ele está paralelo à órbita dos planetas? Tá, é um acaso, não existe nada que impeça que isso aconteça. Esse aqui não estava, mas esse aqui está. Não existe nada de especial a respeito disso. Quando começou o furor a respeito da órbita dele, eu fiz umas simulaçõezinhas para ver a questão da órbita e tá, é uma órbita hiperbólica, não tem muito o que ser falado disso, tá? A diferença desse para esse é que o 3I Atlas é um objeto do tipo cometário, e agora a gente volta novamente para a explicação lá do início da questão da ejeção de massa, de matéria quando vai se aproximando do Sol. Porque houve de novo um grande furor quando ele começou a se aproximar do Sol e ejetar gás, porque disseram, mas ele tem movimento que não é ditado pela gravidade. Claro, ele está ejetando massa, isso vai interferir na órbita. Tá?
Mas a composição dele é diferente, porque, claro, a composição é diferente. Ele é um objeto interestelar. Muito provavelmente o mecanismo de formação não foi exatamente o mesmo. Ele é mais rico em níquel do que os nossos objetos que a gente encontra por aqui. Conseguiram fazer imagens dele, tá? Essa imagem aqui, ela foi tirada pela ESA, por um veículo espacial ao redor de Marte, porque ele passou bem próximo de Marte. Infelizmente, quando esse objeto estava passando próximo de Marte, coincidiu de ser o shutdown do governo americano, e os cientistas da NASA não conseguiram acessar, movimentar a órbita de maneira cuidadosa os veículos da NASA que estão ao redor de Marte para ter umas imagens melhores, mas isso aqui é o melhor que a gente pode ter. Então, você pode ver aqui que ele é brilhante e tem uma aura ao redor dele. Isso aqui é o gás que ele ejeta, tá? E sim, cometas têm, objetos cometários têm duas caudas. Uma delas é formada pelo vento solar, varrendo os gases, e a outra é a massa que é ejetada durante a explosão de gás, que começa a virar em relação ao Sol. Ela aponta para o Sol. Então, todo cometa tem duas caudas, tá? Conforme ele vai se aproximando do Sol. E, se eu não me engano, há 2 ou 3 dias atrás, ou 4 dias, me perdi no tempo, finalmente eles conseguiram fazer detecção de sinais de rádio desse objeto. E aí, de novo, houve um furor, sinais de rádio. Não, tudo bem, todo cometa emite rádio, num comprimento de onda muito específico, que é gerado durante a sublimação dos elementos aqui na superfície do asteroide. Tá? Então, é isso. É um objeto natural, não é alienígena. Quer dizer, não é um objeto artificial vindo de outro sistema estelar. Tá? É um objeto alienígena no sentido de que ele veio de outro sistema estelar, mas ele é completamente natural, e eu mostrei para vocês lá no início como isso pode se dar, tá? Eu vou encerrar por aqui, porque muito provavelmente vocês devem estar cheios de perguntas. Só queria encerrar com essa fotografia aqui do prédio onde eu fico. Eu convido vocês a entrar nesse site, que é o site do meu departamento. Estamos abertos aí para receber alunos. A gente pode discutir como vir para cá depois, quais são os métodos, entre outras coisas. E eu adoro esse prédio, porque eu fico na ala antiga do prédio, que foi construído em 1926. Então, aquele cheirinho de história. Então, eu encerro por aqui. Agradeço muito. Estou aberto aí às perguntas. Aqui está o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato comigo. E o Willer pode passar o meu e-mail para vocês, ó, Liana. Muito obrigado, Diogo. Deixa eu descompartilhar minha tela aqui. Bom, muito obrigado, Diogo, por essa excelente aula aí, espetacular aí. Eu que agradeço. Bom, então agora a gente abre para a fase de perguntas. Quem tiver alguma pergunta para o Diogo, algum comentário, fique à vontade. Podem escrever diretamente no chat ou levantar a mãozinha e fazer a pergunta. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Alguém pode ler o chat para mim? Porque o Ramon, em algum momento aí da sua apresentação, ele colocou aqui, acho que era o nome de um asteroide, talvez. Ramon, se puder esclarecer sua pergunta. Deixa eu ver. Não, esse aqui é a questão da colisão lá que eu tinha mencionado, que eu não lembrava o nome. Tá. É o Chelyabinsk. É isso mesmo, Ramon? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Porque tem dois... esse Chelyabinsk, se eu não me engano, é aquele que explodiu antes de bater no solo, por causa da energia adquirida durante a reentrada. Aquele russo, não era? É o russo. Aquele que teve imagens de televisão. Eu lembro desse vídeo. E em 1908, se não me engano, é o Tunguska. Eu nunca consigo pronunciar esse nome direito. Que ele devastou uma floresta lá na Rússia. Esse ele também não atingiu diretamente o solo, mas o estrago foi grande. Eu achei que era o Goku que estava voltando para a Terra. Tudo bem, pessoal? E aí, quem tem alguma pergunta, comentários? Aí como é que é, Diogo? Você está com um grupo de pesquisa? Eu tenho um grupo de pesquisa. Deixa eu falar sobre o grupo de pesquisa, daqui a pouco eu já respondo a pergunta do Gabriel. Levantou.
Eu tenho alunos de mestrado, doutorado e iniciação científica aqui. Tá? Legal. A maioria deles são alunos da própria universidade. Eu tenho alguns alunos que vieram de fora, alguns alunos estrangeiros. Ao Bacana. todo, eu tenho 18 alunos. Eu Legal. sei que isso é loucura, mas no momento tá dando para levar. Eu sei. Bacana. Gabriel, fica à vontade, faz a pergunta pro Diogo. Opa, boa tarde, Diogo. Primeiro, obrigado pela apresentação. Eu devo que admitir agradeço. que eu precisei sair na metade, então eu perdi um pouco a segunda metade e voltei agora. Minha pergunta que eu tinha talvez é um pouco até básica, talvez mais uma curiosidade. Eu lembro que no começo você mencionou o processo de formação dos cometas e mencionou o papel da nuvem de Oort como uma espécie de, não sei se é armazém, vamos dizer assim, cometas, vamos dizer assim, onde eventualmente eles são jogados para o centro do seu sistema solar, né? Onde nós efetivamente observamos. Minha pergunta, mais uma curiosidade, talvez algo bem básico, mas a nuvem de Oort é efetivamente uma construção, digamos assim, que possui evidências reais, sua existência? Qual é o nosso grau de certeza sobre essa sua existência, ou é mais uma hipótese, vamos dizer assim, que ela é uma hipótese comprovada. Comprovado? Qual? Assim, Os cometas, eles são a pista da formação da nuvem de Oort. Tá? Todo cometa que chega, ele é mapeado, a trajetória ela é verificada de onde veio e como veio. Então, a partir da energia da órbita, a partir da velocidade desse cometa, a partir da direção orbital, a gente consegue mapear de onde ele veio. Então, a nuvem de Oort é uma espécie de redoma ao redor do sistema solar, bem externo, tá? De onde esses objetos vêm. Existem incertezas com relação ao tamanho e existem algumas incertezas com relação à dinâmica da área mais externa. Até 100 unidades astronômicas, a gente consegue observar alguns objetos diretamente na nuvem de Oort, tá? Com os mecanismos que a gente tem hoje. A gente consegue determinar dinâmica, entre outras coisas. Agora, além disso, existe uma incerteza muito grande. Vocês já ouviram falar do Planeta 9? Sim. A dinâmica dos objetos mais externos, ela não é muito explicada, porque para que eles sejam do jeito que eles são hoje, haveria necessidade de ter um outro planeta mais externo, que a gente não consegue ver ainda. Porém, há umas semanas atrás, eu me deparei com um artigo que dava uma outra visão completamente diferente dessa dinâmica, que é a passagem de uma estrela durante a formação do sistema solar. A estrela simplesmente passou, isso também pode ocorrer. Assim como objetos interestelares possam, estrelas errantes, elas existem, elas simplesmente passam, né? E ela interagiu com a casca externa do sistema solar, fazendo com que hoje a gente tenha essa dinâmica da nuvem de Oort. Só uma curiosidade, a Voyager, muita gente fala que saiu do sistema solar, mas ela não saiu. Ela está caminhando, ela vai sair do sistema solar daqui a 1000 anos, porque a nuvem de Oort é muito grande. E a gente define limite do sistema solar como o tamanho da nuvem de Oort. Ela é muito grande, tá? Ela tem da ordem aí de... estatisticamente falando, a hipótese que ela tem da ordem de 1000 unidades astronômicas. Tá? Então, esse movimento dos objetos na nuvem de Oort, existem várias hipóteses, mas sim, a nuvem de Oort é uma coisa que existe. Certo, obrigado. Eu que agradeço. Bacana. Essa questão aí da Voyager, de anos em anos a gente vê notícias, né? A Voyager saiu do sistema solar. Passa 10 anos, 5 anos, a Voyager saiu. Tipo, apareceu. Já saiu umas 10 vezes. Foi embora o disco voador, tipo Chaves, né? É porque algum repórter desavisado, vou falar disso agora. Exato. Mas a questão toda é que existe uma diferença entre heliopausa, que é o ponto onde o vento solar se torna tão fraco que ele forma uma espécie de limite, onde você tem interação do vento solar com o vento de outras estrelas. É uma barreira física mesmo, tá? E a Voyager já passou desse ponto. Só que esse ponto ele é móvel. Sim. Às vezes Plutão e Haumea, por exemplo, estão fora da heliopausa. Às vezes eles estão dentro, dependendo de como essa heliopausa ela varia ao longo do tempo. A Voyager saiu realmente da heliopausa. A Voyager está já sofrendo a influência de vento interestelar.
mas isso não significa que ela saiu da gravidade do Sol, que é o que definiria sair do sistema solar. Entendi. Interessante. Oi, Maísa, pode falar, fica à vontade. Obrigado pela apresentação, Diogo, excelente. Eu que agradeço. E interessante esse último comentário teu aí sobre o tamanho do sistema solar, não é? Quer dizer, dá para estimar o limite superior dele, assim, do ponto de vista gravitacional? Quando que Aí entra um estudo mais estatístico, tá? Você tem aí um catálogo de cometas, tá? E baseado em suas órbitas, a gente tem o perigeu e o apogeu. Então a gente sabe de onde eles vieram. Então, baseado no apogeu dos cometas, a gente tem aí uma espécie de mapeamento de como seria a casca externa dessa nuvem de objetos, tá? Porque os cometas, eles estão presos aqui. Eles não têm órbitas hiperbólicas. Eles têm órbitas elípticas ao redor do Sol, tá? Certo. Às vezes, dependendo da interação com que eles têm com o Sol, eles podem entrar numa órbita intermediária parabólica, mas é muito difícil. Aí eles voltam a ser hiperbólico novamente. Elíptico novamente. Legal. Mas o que eu queria te perguntar, aproveitei o gancho, porque é bem interessante esse assunto. Te perguntar sobre... Você mostrou resultados do seu aluno de mestrado, não é? A minha questão é a seguinte. Primeiro que você tem 2 métodos para calcular isso, né? Se os métodos têm muita diferença e se depende do tipo de corpo. E a segunda a gente se conhece, como esse corpo é assimétrico, e se ele tiver um movimento de rotação que você não conhece, como é que você vai definir estabilidade no entorno, né? Eu deixei essa história de lado porque ela é meio longa. Esse objeto em específico, ele tem soluções para 2 tipos de spin. Se ele gira assim ou se ele gira assim, retrógrado ou prógrado. Quando a gente trata desse tipo de estudo, a gente nunca tem, por exemplo, uma órbita que define o estudo inteiro. É sempre um estudo estatístico, tá? Então, a maioria dos resultados aponta para a comprovação da nossa hipótese, tá? E aí vale ressaltar que eu tenho como método de pesquisa tentar eliminar o viés de confirmação. Porque quando a gente cria algo, a gente tem aquilo guardado no coração, a gente tenta defender aquilo com unhas e dentes, tá? Eu tento evitar isso fazendo o que a gente chama de advogado do diabo com os alunos, tá? Eles sabem que toda vez que eles vêm aqui falar comigo, eu tenho reuniões semanais com todo mundo, individualmente, eu vou sempre questionar no sentido de dizer, será que isso aí tá certo mesmo? Claro. Porque se você tenta provar que está errado e você não consegue, significa que a sua hipótese é forte. Eu não consigo eliminar o viés de confirmação em 100%, mas eu tento minimizar isso, tá? Então, respondendo a sua pergunta, os dados estatísticos que a gente montou nessa tese especificamente apontam para uma hipótese que é aquela que eu comentei como resultado global, tá? E para fazer esse resultado estatístico, precisou de milhares de simulações numéricas. Tá. Então você supõe, se a dinâmica de rotação dele for assim, então isso. E se for como assim... como aquele outro lá que eu mostrei para vocês eu considerei... Trabalho sério, né? Exato. E imagina só, milhares de simulações numéricas. A gente tem a vantagem de estar dentro de Oklahoma, e a gente tem um supercomputador que é usado para o clima. Porque a gente tem muito tornado aqui, a gente tem que mapear esse tornado, senão a gente acaba, né? E a gente tem a possibilidade de usar esse supercomputador nas nossas simulações numéricas. Então ele usou o supercomputador para fazer uma batelada de simulação numérica para a gente conseguir extrair informação estatística, tá? Esses modelos de formação no sistema solar, eles também não são uma simulação que gerencia tudo. Você tem uma enormidade de simulações, de possibilidades, aí se cria lá uma análise estatística para saber se aquilo foi realmente daquele jeito ou não, e assim por diante. O que é mais provável a gente considera como mais provável resposta para a nossa hipótese.
Tá, e se você usa um mascom ou poliedros, muda muito os resultados ou muda, mas usando uma técnica que a gente criou com o Safwan lá atrás, a gente criou um método diferente do mascom, que ele se aproxima muito do poliedro, com a vantagem de você ter uma redução de tempo de simulação. Tá? E o Evan, que é o meu aluno, ele usou um método que chama TryMesh, que vem do Python, para mapear, para usar a superfície criada pelo método poliedro para gerar a superfície de colisão e escape, vinculado à gravidade gerada pelo mascom. Então a gente fez uma espécie de modelo híbrido. Por isso que eu mostrei lá, ao redor você tinha a rede, né? E dentro você tinha o mascom, porque a gente fez um negócio meio diferente para tentar chegar mais próximo da realidade. A gente sabe que é um modelo, não é 100% compatível com a realidade, mas é a melhor coisa que a gente tem para explicar as hipóteses que a gente assume. Eu gosto de firmar muito essa história de hipótese e validação de hipótese, porque eu passei a ver nos últimos anos artigos que dizem, não, aconteceu isso. Não é bem assim. Você tem aí uma hipótese, você tem aí elementos que podem confirmar a sua hipótese, mas você tem aí uma incerteza envolvida na sua simulação. Porque é uma simulação numérica, nunca é 100%. Você tem um erro inerente da própria simulação numérica. Existem meios de minimizar esse erro, por exemplo, trabalhar com arcos, né? Mas é isso, é sempre uma hipótese. E a gente tenta fazer o possível para balancear o fato de evitar o viés de confirmação e não cair no abismo do viés de negação. Porque também tem isso. Se você tenta negar muito algo, você acaba entrando num esquema de não aceitar certas coisas. Então a gente sempre tenta ser neutro com relação àquilo que a gente mesmo produz. Tá? Essa é a filosofia daqui, do grupo de pesquisa. Legal, muito bom. Vocês estão estudando dídimos e dimorfos também ou não? Não, a gente partiu para outros objetos. A gente tenta fazer coisas que as outras pessoas não estão fazendo. Então a gente vai para objetos que a gente tem informação, mas que não estão muito aí na luz das outras pessoas que estão fazendo o mesmo tipo de estudo e tal. Porque a concorrência é muito grande, né, em termos de astrodinâmica. É muito trabalho. E agora eu passei a me envolver também com alunos trabalhando com machine learning, deep learning. Então, as coisas estão escalando aí, né? Vamos ver onde é que vai parar. Ótimo. Parabéns, parabéns. Muito obrigado. Excelente. Obrigado, meu querido. Obrigado, Maísa, pela participação. Estou deixando uma recomendação de leitura aqui, esse método da falsibilidade, comentado pelo professor Diogo, né? Proposto pelo filósofo Karl Popper. Popper, isso. Eu tenho um livro dele, realmente é muito bom. Então, o pessoal aí que está aspirando a parte científica, é obrigatório aí, leitura filosófica aí dos métodos científicos é muito importante também, não é só gerar os resultados. Bom e velho curso de evolução dos conceitos da física, né, Diogo? Exato, exato. Exato. Legal. Bacana. Oi, Ramon, pode falar, agora você consegue, né? Oi, agora sim. Eu tive que correr na portaria, por isso que eu não consegui na hora do Tcheliabinski lá, eu não consegui responder. Mas eu queria perguntar, professor, quer dizer, primeiro eu queria agradecer, né? Eu que agradeço. Muito legal, gostei demais. E eu queria perguntar a respeito do Vera Rubin, que entrou em operação agora, né? Eles têm um survey lá, o LST, que vai mapear todo o hemisfério sul e tudo mais. E eu queria saber qual que é a sua expectativa, assim, de o quanto que isso vai impactar nessa área, né? Que cada vez mais se espera descobrir mais objetos, né? É muito difícil te dar um número, por exemplo, o quão vai impactar em termos de porcentagem. Mas a gente sempre espera que esse cenário melhore bastante, principalmente nos objetos ao redor de 140 metros. Tá? Porque ele foi desenhado para isso. Mas sim, a gente tem... Deixa eu rebobinar um pouco a fita. E agora mostrando a idade novamente. Toda vez que você desenha uma missão espacial, isso é um dos cursos que eu ensino aqui, é desenho de missão.
Você tem a sua missão primária, você tem a sua missão secundária, terciária, quaternária e assim por diante. Você sempre agrega ciência a uma missão espacial. Seja qual missão for. Pode ser um CubeSat que vai funcionar durante 30 minutos. Você tenta agregar o máximo de ciência possível ali para justificar o gasto que você teve para mandar aquela missão lá. Então nós temos vários veículos espaciais que foram desenhados para Marte, foram desenhados para catalogar a estrela, foram desenhados para fazer N coisas. Todos eles têm dentro deles a possibilidade de catalogar asteroides. Tá? Porque essa é uma das coisas. A gente cria uma espécie de um sistema gigante. Eu devia ter posto, né, na apresentação, mas eu não coloquei. Tem um mapinho que mostra todas as missões que são envolvidas com defesa planetária, porque elas conseguem detectar esses tipos de asteroides. Então esse é mais um para agregar. Não, tá joia. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Ramon. Só para falar para o Diogo, o Ramon é nosso aluno de mestrado, ele trabalha com observação Beleza. astronômica para monitoramento de satélites, no projeto de SSA que a gente tem aqui no Centro Espacial ITA, né? A gente está inaugurando um laboratório, adquirindo telescópios para fazer identificação de detritos, né, lixo espacial, caracterização de satélites. O Ramon está fazendo um grande trabalho. Ele trabalhava no LNA, Laboratório Nacional de Astrofísica, na parte astronômica, né, mas agora está mais na parte de engenharia espacial. Muito legal. Esse é uma das coisas mais importantes em redução de detrito espacial, é você localizar onde eles estão. Então você está fazendo um trabalho de extrema importância. Muito legal. Um grande trabalho. Obrigado. Obrigado, Ramon. Bom, Josué, fica à vontade, pode falar. Eu não consegui pegar toda a apresentação, mas eu consegui voltar a tempo de pegar o final. Eu vi a sua discussão com a Maísa, obrigado pela apresentação, Diogo. Eu que agradeço. Sempre bem, o que eu pude acompanhar na primeira meia hora e depois os últimos 15 minutos. Sempre bem didático, sempre uma aula essas apresentações. Obrigado mais uma vez. E você comentou com a Maísa sobre a questão do que ela perguntou da diferença dos mascons com poliedro. E você mencionou o método Cossafan. Quando você se referiu a isso, você fala aquele método de multilayer, que você põe camadas? A gente ou é uma outra adaptação daquilo? É uma adaptação daquilo. Porque tem o método que o Thierry começou a criar lá atrás, que é o do multilayer dos mascons, certo? Mas aí, em um trabalho com o Safwan alguns anos atrás, e aí o Safwan era o principal desse artigo, a gente determinou uma maneira diferente de posicionar o mascon com relação ao poliedro em si, e computacionalmente mais eficiente, que é o que a gente está usando aqui com o Evan, que é o meu aluno de mestrado, que vai defender agora em dezembro. Interessante. É que tem vários trabalhos dele, eu não você lembraria o nome ou poderia me mandar por e-mail em algum momento? É de 2020 e 2021, Josué. Eu posso mandar por e-mail para você. Tá, eu vi o seu e-mail, eu mando e-mail para você, você responde. Falo isso porque tem uma aluna minha que fez iniciação científica, ela está começando o mestrado no mês que vem. Aí, calculando pontos de equilíbrio, né? Então, entender qual é o melhor modelo assim, dentro daquela questão, tem um cenário, né? O poliedro é o melhor, mas computacionalmente é bem mais pesado, dependendo do que você quer fazer, né? Se você for fazer milhares de simulações, aí começa a pesar. Por causa do tempo que cada simulação leva. Mas combinado, manda e-mail para mim que eu respondo. Eu mando para você. Obrigado. Beleza. Obrigadão. Parabéns mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Josué. Alguém tem mais alguma pergunta? Dúvida? Diogo, você poderia comentar, não sei se a universidade tem algum programa, né, de apoio a alunos estrangeiros para fazer pós-graduação aí, mestrado, doutorado, pode ter algum aluno interessado aqui? Aqui funciona de uma maneira diferente. A maioria das universidades americanas, o ideal é o aluno contatar o orientador com mais ou menos 1 ano de antecedência. Antigamente eram 6 meses, mas na atual circunstância é um ano. Tá? Certo. Porque aí esse orientador, ele vai atrás de dinheiro externo,
tá? Para projeto, para que ele possa trazer esse aluno para a universidade. Entendi. Uma vez que ele é aceito no programa de pós-graduação, recebe o papel para tirar o visto e segue. Tem um ponto importante, as universidades aqui, elas são todas pagas, esse aluno ele tem que pagar o curso de mestrado, ele tem que pagar o curso de doutorado. Varia de universidade para universidade, mas, por exemplo, aqui na minha universidade, se o aluno que vem para um curso de mestrado ou doutorado tem financiamento externo ou mesmo interno do professor, o professor está pagando ele até 20 horas por semana, esse aluno ele tem o que a gente chama de tuition waive, ele não vai pagar os cursos que ele vai cursar. Ele paga as FIIs, mas ele não paga a tuition. Isso cai consideravelmente o valor que é pago para você fazer mestrado e doutorado aqui. O que eu particularmente recomendo, venha para cá para o doutorado, não venha para cá para o mestrado. Por quê? Dependendo para onde você vai, com o professor que você vai trabalhar, é mais difícil você ter a verba para pagar o aluno de mestrado. Os alunos de mestrado aqui, geralmente, eles não são pagos. Eles não recebem bolsa. Eles têm que se virar para fazer o curso da maneira que eles puderem. Por isso que é mais difícil ter alunos estrangeiros no mestrado. Já no curso de doutorado, como é um comprometimento de longo prazo, vai aí uns 4 anos, você tem a maior probabilidade de você receber verba externa ou alguns programas da própria universidade. Tem alguns programas da própria universidade aqui que eu tenho. Alguns professores aqui que trabalham na área de materiais, a maioria dos alunos deles são estrangeiros, são de fora dos Estados Unidos. Particularmente, o meu grupo de pesquisa possui uma quantidade majoritária de alunos locais, que começaram comigo na iniciação científica, ficaram para o mestrado e ficaram para o doutorado. Porque a nossa área, ela exige um treinamento inicial grande para o aluno conseguir começar a extrair resultado. Por isso que eu gosto de pegar o aluno lá de baixo e começar a evoluir ele. Se ele não quer ficar aqui, eu faço uma carta de recomendação e ele vai trabalhar com uma pessoa que eu posso até indicar, por exemplo. Mas o que eu recomendo é que o aluno venha para cá para o doutorado. Faça o mestrado no Brasil, tenha aí a sua pesquisa, trabalhe, produz artigos, que isso conta bastante, mas venha para cá para o doutorado. Ou você conseguir uma bolsa de mestrado aqui é um pouco mais difícil. Principalmente pelo fato das fellowships, que são aquelas que são vinculadas diretamente ao aluno, elas têm uma limitação de nacionalidade. Elas são majoritariamente voltadas para o público norte-americano. Entendi. Interessante. Muito obrigado aí pelas informações. Então, pessoal... Eu recomendo só, então, Pedro, reforçar que se você tem intenção, se o aluno tem intenção de fazer uma pós-graduação fora, em qualquer que seja a universidade, o mais rápido que você contatar esse orientador, você localizar esse orientador, melhor. Porque essa pessoa consegue se planejar, consegue escrever um projeto de pesquisa, consegue mandar esse projeto de pesquisa, seja para NSF, que é o análogo da CNPq do Brasil, quer dizer, a CNPq é o análogo da NSF, porque a NSF é mais antiga. Ou NASA, no nosso caso, por exemplo, porque demora em torno de 6 meses do ponto de você submeter a proposta e você ter uma resposta dela. Após esses 6 meses, você ainda tem ali um período de negociação, porque existe aí uma negociação com a universidade, de como vai ser pago, isso aqui, tem todo um trâmite burocrático. Então não é imediato. Então quanto mais cedo você contatar esse professor, melhor. Bacana. Entendi. Muito bem. Muito obrigado, então, pelas informações muito úteis aí para todos. Eu que agradeço. Eu vou assistir aqui também depois da gravação. Bom, pessoal, então agradeço aí a participação de todos. Diogo, novamente, muito obrigado aí por essa incrível aula que você deu para a gente, esse tempo. Pessoal, obrigado. Só deixando aqui uma sugestão, né? Estava lembrando, por coincidência, a nossa primeira apresentação desse ano foi do Dr. Josh da NASA falando sobre defesa planetária, que é um amigo meu lá que eu conheci quando eu estava fazendo pós-doc lá, e eu convidei ele deu uma palestra incrível, né? Só que mais na parte tecnológica de engenharia, daquela questão dos métodos e tudo mais, né? Tá gravado no nosso canal no YouTube, então quem tiver interesse de depois ir lá assistir, né? E a gente fecha aqui as apresentações também, de certa forma, falando sobre defesa planetária, então muito bacana aí essas 2 apresentações.
Então, Diogo, muito obrigado. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Bom final de semana a todos. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz. Mais a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.